como ovelhas desgaradas, ó Pai. Mas a tua infinita graça e o teu amor, que é tão grande pelo teu pequeno povo sobre a terra, Senhor. Desceu ali na cruz do Calvário e nos salvou, Senhor. E nos achou e nos trouxe para o teu redil, Senhor. E agora nos sentimos tão bem em estar aqui, Jesus. Pois, estando perdidos, Senhor, o Senhor nos achou. Ó Pai, quão bom é ser encontrado por Ti, ó Pai. Ser encontrado por Ti é pisar em sólido firme, Senhor. É ter a certeza, Pai Santo, de que estamos servindo um Deus verdadeiro. Ó Deus Santo. Agora pedimos a Tua graça infinita, Pai, enquanto vamos ter um curto período de momento em falar a Tua palavra, Pai, logo a Santa Ceia será ministrada ao Teu povo, Senhor. Ajuda a mim, Senhor, a também a Teu povo, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos por tudo. Bendito seja o Teu nome, exaltado seja o Teu maravilhoso nome, porque Ele é grande e poderoso. Ó Deus, santo e verdadeiro. Estamos confiados em Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Deus prossiga abençoando cada um de vocês. Estamos um tanto cansados já, né, pastor? Nós saímos de casa quinta-feira, 8 para 9 horas da manhã. Ainda não voltamos às nossas casas, mas estamos indo abastecidos pela graça de Deus. Fomos grandemente abençoados nos cultos anteriores que tivemos. E eu só posso crer que aqui também Deus nos abençoará grandemente. Eu fico feliz em poder estar aqui novamente. Acho que já faz um bom período de tempo que eu não estava aqui. Mas Deus hoje me colocou aqui e eu quero ser uma ajuda para vocês. Amém, Jesus. Assim como foi lá nos outros cultos. O pastor Jurandir, dessa vez, ele decidiu me judiar um pouquinho, né? Botou me pregar nos 4 cultos, né? Mas eu não conto com as minhas forças, eu conto com a graça de Deus e com a oração de vocês. Sempre que lembrarem do irmão Josué, lembre e bote em oração. Porque a oração de vocês faz toda a diferença. Estava falando hoje que o profeta, alguém falou para ele sobre a unção que ele tinha enquanto pregava, enquanto ministrava. E ele disse assim: mas o que vocês não sabem é que no meu tabernáculo existem 3 irmãs que seguram esse ministério na oração. Isso é o que vocês veem, mas o que vocês não veem é o que reflete aqui. Então que Deus prossiga abençoando o irmão Marcos. Felicidade do meu coração, sim, de você. Eu vi, a gente chegou em Concórdia ali naquela descida. Eu disse: pastor Jurandir, será que nós não tínhamos que mandar uma mensagem ao Marcos de saudade dele? E Deus honrou e trouxe você aqui. Que Deus te abençoe, a irmã também. Fazia tempo que nós não seguimos, mas é um prazer da minha parte ter vocês como meus irmãos para juntamente adorarmos a Deus. Amém, Jesus. Aproveitar que estamos de pé, eu quero procurar ser breve, porque hoje é culto de Santa Ceia. Eu também estou com saudade da minha casa, da minha querida esposa. Eu não quero me deter muito, mas eu vou caminhar conforme Deus for me levando. Porque em 2 lugares eu tinha um tema, eu tenho um tema, pela graça de Deus, mas Deus direcionou para outro lado, sabe? E depois a gente ouviu testemunho daquilo que foi falado. Então eu procuro ter algo, né? Mas se Deus me direcionar para outro lado, eu deixo Ele me guiar. Amém. E Ele faz conforme a vontade dEle. Amém. Como eu disse hoje ali, Estrela, eu disse assim, no momento de oração, eu disse assim: Senhor, fala aquilo que eles precisam, não o que eles querem. Amém, Jesus. Porque nas minhas orações, eu digo: Senhor, mostra aquilo que eu não vejo. Porque Ele sempre vê além do que aquilo que nós vemos. Aí o pastor Jurandir depois disse que às vezes a gente olha pelo nosso julgamento e se julga estar certo. Mas quando Cristo olha pelo julgamento dele, às vezes nós não estamos tão certos. Então é sempre melhor caminhar pelo que Ele vê. Amém, Jesus. A escritura que eu quero ler
é no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Até o versículo 8, acredito que está de bom tamanho. Vamos lá então. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Até aqui. Mais um momento de oração. Querido Deus e maravilhoso Pai eterno, Tu bem sabes, Senhor Jesus, que esta é minha capacidade máxima, Senhor. É ler a Tua palavra, Pai. Mas agora, Senhor Jesus, eu posso até falar algumas palavras, Pai, mas vivificar isto no coração dos meus irmãos só pode ser feito por Ti, Jesus. Somente o Teu Espírito Santo pode saber o que eles precisam, Pai. Somente o Teu Espírito Santo pode fazer a obra, Senhor. Então, por favor, Jesus, me tira agora da frente, Pai, que eu possa estar com o coração aberto, os ouvidos atentos, ó Deus, e que o Senhor possa falar através das minhas cordas vocais. Usa esse torrão de terra, como diz o pastor Jurandir, Senhor, e faz, Senhor, segundo a Tua vontade. Eu tenho muitas debilidades em minha vida, Senhor, que embora muitas vezes não sei nem como resolvê-las, mas quando eu me volto para Ti, Senhor, eu encontro a vitória para prosseguir, a vitória, Senhor Deus, para elevar a minha vida cristã, Senhor. E isto me sustenta na fé. Então estou inteiramente confiado em Ti, Senhor. Ó querido Jesus, deixamos agora para trás todos os embaraços, todo o atrapalho, Senhor Jesus. Ó Deus, repreendemos agora também, Senhor Deus, todo o espírito contrário à Tua natureza. Santificamos este lugar para Ti, Senhor, porque o Senhor é quem reina neste lugar, ó Pai. E glorificamos ao Teu nome, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Recebe-nos na Tua presença agora, Senhor, para louvor e glória de Teu nome. Amém. Que Deus os abençoe. Podem se assentar. Como havia dito, é prazeroso estar no meio de vocês. Mas estar aqui nesse lugar sempre dá aquele friozinho na barriga. Mas alguém tem que estar aqui. E eu sou feliz, de verdade, por Deus me colocar num lugar como esse. Principalmente, eu passei uma boa parte da minha vida longe dos caminhos de Deus. Eu também gosto muito daquele 172, porque ele fala um pouco da minha vida. Eu fui perdido, eu fui alguém desgarrado, mas ele um dia decidiu me encontrar. Acredito que eu já falei um pouco do meu testemunho aqui. Eu nasci conhecendo essa mensagem, mas eu creio de todo o meu coração que, embora muitas vezes pessoas que vêm de fora são mais agradecidas dos que nascem na mensagem. E eu nasci conhecendo essa mensagem através do meu avô, mas a minha mãe se desviou quando eu ainda era menino, tinha volta de 10, 11 anos. Então eu me criei fora dos caminhos de Deus. Mas eu acredito que essa mensagem sempre esteve plantada no meu coração, porque eu percorri essas denominações. A gente sempre procura um subterfúgio quando a gente não quer, porque eu conhecia o que era a mensagem. Eu sabia que ali
estamos sujeitos a isso, a problemas, né? E como eu estava contando, eu também passei por um problema. E eu vivi longe dos caminhos de Deus. E pela graça de Deus, foi no ano de, como eu dizia, eu tinha medo, na verdade é que eu tinha medo de ir dentro da igreja da mensagem. Porque eu conhecendo o que era pregado ali, eu sabia que nas denominações a gente sente a presença de Deus. Porque Deus disse, onde tivesse 2 ou mais ali, Ele estaria. Assim como Ele está aqui. Muitas vezes a sua presença se encontra nas denominações. E eu procurava isso para tentar satisfazer um pouco daquilo que eu tinha dentro do meu coração. E não encontrava. Então eu ia para os bailes, eu ia para as jogatinas, e tive um período também que fui para as drogas. E nada disso saciou algo que tinha no meu coração. E eu achava que estava tudo bem. Até o ano de 2015, quando eu viajava com uma banda ali de Chapecó, e aí aquela banda ia entrar após a meia-noite, depois da virada do ano, e a gente estava dentro do ônibus e o pessoal, todo mundo comemorando, todo mundo feliz, mas ali havia uma ovelha de Jesus Cristo perdida. E muitos podem dizer, né, que ali não era lugar para Cristo estar. Sim, ali era um lugar, porque também no Monte Moriá não era lugar para uma ovelha. Mas houve uma ovelha ali, naquele lugar, para morrer no lugar de Isaac. E pela graça de Deus, Jesus Cristo foi dentro daquele ônibus. Mesmo ele não merecendo estar ali. Mas ele sabia que dentro de mim havia uma alma. Amém, Jesus. E então ele entrou ali, enquanto todo mundo comemorava, em mim havia uma tristeza profunda, como se eu fosse morrer. E eu fiz uma oração dizendo assim, Senhor, em 2016, eu quero acertar minha vida contigo. E logo aquela angústia passou e eu achei que estava tudo bem. Mas foi no dia 13 de março de 2016, eu entrei pelas portas da igreja de Chapecó. E até então Deus tem me sustentado. Amém. Segure a ponta, irmãos. Amém. Vamos juntos caminhar nesta caminhada. Amém. E logo cruzaremos ao cruzar da esquina e entraremos naquele céu eterno. Glória a Deus. Vale a pena prosseguir. Vale a pena continuar caminhando. E o meu assunto hoje é sobre o testemunho da luz. E um dia eu andei em treva, mas essa luz entrou na minha vida. E hoje eu posso dar testemunho da luz. Amém, Jesus. Como lemos as escrituras, né? João Batista, ele não era a luz que alumbrava o mundo. Mas ele veio para dar testemunho da luz. Quem era essa luz? Era Jesus Cristo. Amém. Glória Mas a Deus. através do testemunho de João Batista, foi que essa luz pôde chegar até as pessoas na margem do rio. Foi através do testemunho de João Batista que os discípulos de João Batista decidiram seguir Jesus. Ou seja, o que é uma luz? É algo que pode clarear, que pode abrir os nossos olhos. E muitas vezes a gente está com os olhos vedados e não conseguimos enxergar. Mas quando é acendida a luz, então a gente pode enxergar. Amém, Jesus. E pela graça de Deus, nós olhamos por um dos 7 olhos que percorre sobre toda a terra. E temos segurança de que estamos olhando para as Escrituras como ela deve ser. Amém, Não estamos com a visão embaçada, mas Deus preparou um dos 7 olhos que percorre sobre a terra, William Branham, mensageiro dessa era. E ele abriu os nossos olhos, porque ele também, como João Batista testificou da luz, você nunca vai ver ele tentando trazer a glória para ele. verdade, Jesus. Muitos fazem isso, tentam trazer a glória para si mesmo. Mas William Branham nunca fez isso. Ele sempre apontou para Jesus Cristo. Ele nunca apontou para ele ou para o seu ministério. Tanto é que quando questionado se Jesus estava em sua igreja, Deus estava na sua igreja, ele disse, não está na minha igreja. Deus está na sua palavra. Então esse foi o testemunho da luz. Amém, Jesus. E independente de qual luz você seja aquela pequena luz dentro do micro-ondas, ou seja aquela luz dentro da geladeira, ou seja aquela luz ali no poste de luz de fora que ilumina toda a rua, dê testemunho da verdadeira luz que é Jesus Cristo. Porque se a energia não chegar em nenhuma dessas lâmpadas, elas não se acendem.
Então, se você quer ser uma lâmpada acesa, se você quer dar testemunho da luz, se achegue a Jesus Cristo. E a maneira de se achegar a Jesus Cristo como é? Ele deixou, ensinou. Porque ele não precisava orar. Ele podia simplesmente fazer aquilo que ele queria. Mas ele dobrou os seus joelhos e orou. Ele orou todas as vezes. No Getsemane ele orou e se entregou por nós. Ali ele orava. E quando pediram para ensinar a orar, ele fez a oração do Pai Nosso. Então, se há uma maneira de se achegar a Deus, esse é o subterfúgio que Deus deixou para o homem, a oração. Nunca deixe a oração cair das vossas vidas. Amém. Estejam em constante oração. Amém. Então você se tornará um testemunho da luz no seu trabalho, aonde você passar. Amém. Porque se você estiver em comunhão com Deus, a luz de Deus raiará em sua vida. E você então pode caminhar. Observamos nas Escrituras que Daniel, quando ele foi tomado e levado para uma terra onde não era a terra dele, ele, como testemunho da luz, testemunho de Jeová, aquele Logos que era a luz do mundo, então ele decidiu no seu coração não se contaminar com as coisas. E nós também estamos em uma terra que não é nossa. Nós estamos peregrinando por essa terra, dando passos incertos, a verdade é essa, por esta terra, porque hoje podemos estar aqui e amanhã podemos não estar mais. Verdade, Jesus. Quantas e quantas pessoas que o ano passado estavam e hoje já não estão mais. É verdade. Então a verdade é, seja a luz do mundo. Amém. Mas porém precisa ter Jesus em seu coração. Amém. Porque Ele é a verdadeira luz. Amém, Jesus. E então Daniel decidiu em seu coração dar testemunho da luz. E ele se apartou de tudo aquilo que não agradava a Jesus Cristo. Tanto é que quando ele foi, deixa eu ver se eu encontro aqui, quando ele decifrou aquele sonho, quando Daniel decifrou aquele sonho, aquilo criou um marco na vida daquele reino, que quando eles foram falar de Daniel, olha o que eles disseram. Aqui. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses. A gente sabe qual era o espírito que Daniel tinha. Não era dos deuses, mas era o espírito do único Deus verdadeiro. Então, se você quer ter esse testemunho que foi dado sobre Daniel, tenha Jesus Cristo no teu coração. Porque todos nós conhecemos, e eu gosto de falar disso, as 3 etapas da graça. Porém, para passarmos pelas 3 etapas da graça, precisamos saber aonde estamos pisando. E o nosso profeta nos ensinou. Justificação, batismo nas águas. Santificação, se apartar de tudo aquilo que não agrada a Deus. E não foi isso que Daniel fez? Se apartou de todas as iguarias do rei. E detalhe que ele não fez sozinho. A ele tomando essa decisão, você vai ver que Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram confiar nele e fazer as mesmas coisas. Então Daniel foi alguém que testificou da verdadeira luz. Porque nós somos, e o profeta creio que ele pregou algo assim, o ministério da lua. Ele falando sobre isso, ele disse, observe que a lua, ela coordena algumas estações, ela coordena o mar. Quando o mar se revolta e a maré começa a subir, a lua dá só uma olhadinha para o mar e diz, tu se aquieta aí. Ou seja, nós temos autoridade sobre a nossa vida. Aquela autoridade que havia em Adão no Jardim do Éden, ela está regressando na noiva de Jesus Cristo. Mas porém precisamos ter esse Espírito Santo, para que esse poder esteja sobre nós. Agora, poder para a cura está aí. Poder para a libertação está aí. Isto foi dado para quem crê. Não precisa você ter o Espírito Santo para crer. Porque você vai ver que dos 70 que saíram, não conseguiram seguir a Jesus Cristo, porque a palavra dele era dura. Mas, porém, eles saíram operando milagres. Saíram expulsando demônios, é isso?
Então, esse poder de libertação, esse poder para a cura, está no meio do povo. Mas agora, para testificar da luz e ser testemunha da luz, você precisa desse Espírito Santo. Amém, Jesus. E a lua, então, tem esse poder sobre ela, assim como nós temos esse poder. Porém, a lua, ela não tem um brilho próprio, isso a ciência comprova. O brilho dela é refletido pelo sol. É o sol que reflete a lua. É o sol que reflete a lua. Amém, Jesus. A lua reflete a luz do sol, ela não tem luz própria. E o verdadeiro cristão, ele nunca vai trazer as coisas para ele, porque ele também não tem luz própria. Nós não temos luz própria, nós refletimos a luz de Jesus Cristo. É por isso que a irmã anda de saia, é por isso que a irmã não corta o cabelo, porque enquanto o mundo vai descendo em trevas, a luz vai iluminando cada vez mais. Amém, Jesus. E podem achar que não, mas todos os dias tem alguém te observando. Meu primo foi para a praia e a mulher dele recém tinha se convertido, o que foi uma vitória para a nossa família. Ele casou fora da igreja e ela começou a acompanhar a nossa família e decidiu tomar essa luz em sua vida. E pela graça de Deus, eles tinham já essa viagem marcada, porém, ela decidiu por Jesus, então ela botou todas as roupas fora, chegou no trabalho dela e disse, se vocês ainda me querem, a partir de hoje é dessa maneira. E pela graça de Deus, manteram ela lá, porque era uma boa funcionária, e ela foi para a praia, e lá na praia ela estava de vestido como uma verdadeira cristã, e conta o meu primo que vem passando um vendedor de chapéu, oferecendo para todo mundo. Daqui a pouquinho o vendedor de chapéu disse assim, e tem chapéu para as irmãs também. Ou seja, as pessoas estão observando se há luz em você. Amém. Não pense que você vai na lotérica, se você vai a algum lugar, as pessoas não estão observando a tua luz. Não pense que no você conversar com alguém no teu trabalho, as pessoas não estão observando se realmente há luz. Porque a Bíblia diz, nos últimos dias, verão a diferença de quem serve e quem não serve. E se você realmente serve Jesus, essa luz da palavra, ela tem que brilhar diferente na tua vida. Amém, Jesus. Adianta você expressar que você tem luz, mas se a luz não está refletindo, e o que a luz faz? Ela empurra as trevas para fora. Então, se você quer que as trevas sejam empurradas para fora, busque mais dessa luz em seu coração. Busque a Jesus Cristo, porque logo estamos indo embora dessa terra. Glória a Deus. E nessas 3 etapas da graça, então, depois de Daniel tirar essas iguarias do rei, não se contaminar, vamos dizer assim, além de não comer aquelas coisas que o rei ofereceu, quando aqueles sábios, aquelas piazadas, todos sábios, porque eles eram sábios, chegavam e sentavam e por certo contavam algumas piadas sujas por ali, Daniel se afastava e ia orar. Porque mesmo quando ele se encontrou com dificuldade, ele tinha o hábito de orar, que ele abriu a janela e não estava interessado se ele ia para a cova de leão, o que ia acontecer. E quando um verdadeiro cristão está radiando dessa luz, ele não se importa se ele vai ser chacota ou o que vai acontecer na vida dele. Amém, Jesus. Como diz um hino, diz assim, se tudo está bem, adore ao Senhor. Mas se tudo está difícil, adore ao Senhor. E é essa maneira que o cristão que tem luz em seu coração deve se comportar. Amém. Temos dificuldade? Temos e muitas dificuldades. Mas se a luz de Jesus Cristo estiver em meu coração, cantamos como aquela irmãzinha, Jesus levou a sua cruz, devo eu levar a minha também. Amém. Glória a Deus. Ou seja, o cristão verdadeiro, ele é feliz porque ele tem essa luz. E se precisamos encontrar mais dessa luz, há uma maneira. Porque depois da santificação, Daniel se apartou de todas aquelas coisas, então sim, ele pôde ser visto de uma maneira que as pessoas falaram, houve o Espírito dos deuses, e nos dias do teu pai, achou-se nele luz. As pessoas testificavam sobre Daniel, porque viram que ele era diferente dos demais. E nós, como cristãos verdadeiros, devemos ser a diferença dos demais, não sermos iguais. Se um outro lá logra alguém acha certo, deixe ele que viva nas trevas. Meu avô tinha um testemunho, e pela graça de Deus, eu creio de
todo o meu coração que meu avô foi um testemunho, teve um testemunho da luz genuíno. Teve um testemunho dele que era ele e algumas pessoas da denominação que trabalhavam no trecho, né? Na época era o antigo DR, hoje é o DEINFRA. E o pastor Antoninho Machado era da Assembleia de Deus na época. E o que ele observou no meu avô? Que quando veio o cara vendendo fruta, eles compraram banana, certo? E enquanto o vendedor vendia para um dos caras, foram lá e tiraram a melancia por trás e esconderam. O vendedor foi embora, tudo estava bem. Meu avô não falou nada, viu a cena, todo mundo viu. Depois que o cara foi embora, eles começaram a comemorar, cortaram aquela melancia, serviram todo mundo, serviram o pessoal da denominação. Quando chegaram na mesa do meu avô, disseram: seu Atílio, sua parte? Ele disse: não, eu para mim, obrigado. E quem é um verdadeiro cristão precisa criticar. Como disse o irmão aqui bem lembrado, o pastor Jurandir, se você não tem nada de bom para falar, então não fale nada. Fique quieto que é melhor. E então, meu avô fez assim: não, eu não quero. Daí o cara se questionou. E eu creio que foi Deus permitindo para que a luz pudesse ser manifestada. E então, o cara perguntou para o meu avô e disse: mas você não gosta de melancia? Ele disse: não, gosto. Então por que o senhor não quer? Porque eu não participo de coisa roubada. Ah, mas os outros ali também são de igreja e fizeram. Não interessa a seleção, eu faço a diferença. Ou seja, aquilo chamou a atenção do pastor Antoninho Machado e ele passou a dar ouvido ao que o meu avô falava. Porque agora, um pregador da Assembleia de Deus comeu e não achou problema. Agora, um analfabeto sabia mais das escrituras do que ele e não quis comer. Então aquilo captou. Então, às vezes nós precisamos dar esse testemunho para que as pessoas possam dar ouvido a nós. Com certeza, quando o Daniel foi citado aqui e foi chamado a ele até Beltazar ouviria tudo que ele falaria. O que ele dissesse que foi escrito naquela parede, Beltazar ouviria. Porque foi dado o testemunho de que ele era a luz. E nós somos a luz desse mundo, o sal da terra. E nós precisamos termos mais de Jesus Cristo em nossos corações. Eu preciso mais de Jesus Cristo. Mas precisamos receber o Espírito Santo. E o profeta nos ensinou o caminho como receber. E eu questionava o meu avô. Eu dizia: avô, mas como que eu chego? Eu quero terminar com isso. Porque hoje é um culto de Santa Ceia. E eu chegava, logo que eu me converti, eu chegava: avô, mas como que eu faço para receber o Espírito Santo? Ele disse: não, é fácil. Mas eu estava achando difícil viver uma vida cristã. E o profeta disse que é impossível mesmo. É impossível para o homem viver uma vida cristã. Mas para Deus não é impossível. Por isso o homem precisa de Deus na vida dele, para ele ter força para superar dificuldades que ele não consegue. E quando eu questionava meu avô, mais de uma vez eu questionava, ele dizia: é fácil? Eu disse: mas o que tem? Ele: jejum e oração. Aí tu voltava dali uns dias, Ivo, jejum e oração. Era a única receita que ele conhecia. Jejuar, se apartar das coisas erradas. Se apartar, porque a primeira coisa que a criança faz quando ela nasce, ela dá um choro, porque ela está com fome. E ela já vai procurar os seios da mãe, ela vai procurar alguma coisa. Então a alimentação na nossa vida é a primeira coisa que o nosso corpo mortal procura. Então ela é uma coisa importante. Então o que devemos fazer é tirar isso que é importante da nossa vida para nos achegarmos, né, a Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos formados de 3 coisas: corpo, alma e espírito. E nós tivemos ali em Maidana, acho que foi, né? E pela graça de Deus foi quarta retrasado. E eu trouxe um ensinamento ali pela graça de Deus. E eu gostaria de passar isso também para vocês nessa noite. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E às vezes, porque eu vejo, e conversando com muitas pessoas, há pessoas que têm dificuldade quando vão orar em conseguir ter contato com Deus. Mas isso é justamente por causa que nós não desligamos isso que o nosso corpo tem, que é a nossa mente.
Entende por que você tem que tirar a alimentação? Porque a alimentação está no corpo. Por isso você jejua, para mortificar a carne. As igrejas hoje ensinam a fazer jejum intermitente. Eu vou tirar só o macarrão. Mas aí come arroz, come feijão. Outros, eu vou jejuar de Coca-Cola, porque eu estou viciado na Coca-Cola. Às vezes dá vontade de dizer para alguns, só que a gente tem muito amigo denominacional e a gente não quer ofender, mas dá vontade de dizer, mas cria vergonha na cara. Mas eles são ensinados nas suas igrejas a fazer esse tipo de jejum. E o que o diabo quer com eles? Porque esse ensinamento é o ensinamento de Balaão. A verdade é essa, e diz a Bíblia que a doutrina, nunca diz que Balaão era um falso profeta, mas diz que a doutrina de Balaão era a doutrina de demônios. Por que a doutrina de Balaão era a doutrina de demônios? Porque ele não pôde amaldiçoar, porque ele era profeta. Se ele amaldiçoasse, Israel seria amaldiçoado. Deus não permitiu ele amaldiçoar. Ele ia para amaldiçoar, Deus vinha abençoado, porque ele estava contra a vontade de Deus. Mas o que ele fez? Ele veio e trouxe uma doutrina distorcida. Veio e introduziu as mulheres ali no meio daquele povo israelita, porque ele sabia que aquilo ia desagradar a Deus. E é isso que acontece hoje muito dentro das denominações. Eles trazem essas doutrinas distorcidas. Por quê? Porque se disser para as pessoas que tem que jejuar a ponto de tirar água, comida e tudo, elas não vão querer jejuar. Mas então o que acontece? O diabo traz essas doutrinas distorcidas e eles continuam vivendo aquela vida toda errada. E isso desagrada a Deus. Verdade. Daí então eles ensinam a fazer jejum intermitente. Eu vou tirar só isso aqui. Mas cadê a mortificação da carne? Cadê a santificação verdadeira? E então o que acontece é que nós somos formados, eu não quero me deter muito, em corpo, alma e espírito. E o nosso corpo precisa ser desligado no momento da oração. Porque vocês observem, por isso que a Bíblia diz que os olhos são a entrada da alma. A gente deve cuidar o que a gente olha nesse aparelho. É muito fácil para o nosso corpo ser marcado. Às vezes a gente está a ponto de ir dormir e logo vamos orar para dormir, porque nós somos crentes, né? Pelo menos tentamos ser o mais crente possível. Mas uns minutinhos antes que a gente faz, entra em alguma rede social e começa a rolar alguma coisa por ali. E o que o diabo faz? Ele traz uma imagem que marca a tua mente. Quando você dobra o teu joelho para orar, começa a orar a Deus, aquela imagem começa a vir na cabeça. Ou você vai visitar alguém e dá ouvido a alguma coisa que não devia dar. E quando você vai orar, aquela conversação vem na tua mente. E você passa por cima daquilo e faz aquela oração e acha que está tudo bem e vai dormir. Não está tudo bem. Porque nós somos formados dessas três coisas: corpo, alma e espírito. E precisa primeiro desligar a nossa alma. O nosso espírito, perdão. O nosso corpo precisa ser desligado. E aí, como que eu aconselho que faço isso? Pelo menos funciona para mim. É dobrar o joelho e ficar ali de 2, 5 minutos, talvez um pouquinho mais, ou se conseguir um pouquinho menos. E quando esses pensamentos, porque assim, chato é você estar conversando com alguém e aquela pessoa não está pensando longe, nem está prestando atenção. Como pregou um dia o pastor Dirso lá em Chapecó, e ele disse assim: às vezes estou pregando e aí eu digo tremendo, e aí o irmão está lá tremendo o quê? Ele está desligado, não está nem prestando atenção no que está acontecendo. E esse é um sério risco que corremos quando estamos com a nossa mente cheia. Mas existe uma maneira de desligar a mente. Quando ajoelharmos ali, não fala nada. Porque se eu estiver falando com você e você não estiver prestando atenção, não vai adiantar nada a conversa que eu tenho contigo. E se nós se sentimos constrangidos em falar alguma coisa e a pessoa não prestar atenção, quanto mais Deus. Deus não se sente constrangido. Você está ali falando obrigado Deus pelo dia, obrigado pela noite de sono, obrigado, e está pensando lá em outra coisa. Não pense que Deus se agrada disso. Isso desagrada a Deus. Então, o que eu aconselho? O corpo precisa ser desligado. Então, dobra o joelho. Fica de 2 a 5 minutos em silêncio. Não precisa falar. Quando vem o pensamento, se precisar chacoalhar a cabeça, desliga o pensamento. Vem outro pensamento, desliga.
Quando você sentir que o teu pensamento está todo desligado, você está ali, só você, e já não tem nenhum pensamento correndo em tua mente. Aí entra um segredo que eu gostaria de falar para vocês e realmente é tremendo. Deus é tão perfeito que Ele deixou 2 canais para ser tocado em nosso espírito. Um deles, o sonho, mas esse nós não temos controle. A gente está dormindo, o inconsciente está dormindo, está acordado, o inconsciente, e você está vendo coisas. Então você não tem controle. Por isso que a maioria das vezes Deus fala com a gente através de sonhos. Porque é um momento que a gente se desliga. E Deus vem ao nosso espírito e fala conosco. Por isso Daniel dizia, as visões que me vieram de noite. Como que veio essas visões de noite? Ele estava dormindo. E Deus vinha e tratava com ele. E então o que acontece? A gente não tem também o dom que o profeta tinha de se abrir um campo e a visão vir. Essas são 2 maneiras. Mas existe uma terceira maneira que nós conseguimos controlar. Por um exemplo, se eu começar a contar alguma história aqui, e eu dizer, e lá estava o pequeno Davi, girando a sua funda, e ele levanta a sua cabeça, e aquele gigante passava de 3 metros, e ele girou aquela funda, e olhou para o povo de Israel, automaticamente isso criou uma imagem na mente de vocês, não foi assim? Então o que acontece? A imaginação ela pode ajudar o cristão a abrir o espírito para Deus falar. Então quando você desliga a sua mente, você desligou toda a sua mente, aí você começa a falar com o teu Criador. Mas antes de falar, você começa a criar uma imagem na tua mente. E eu sempre digo, a imagem que eu gosto de criar é essa. Porque você está trabalhando o teu espírito. Eu gosto de imaginar uma grande árvore. Muitos galhos sobre ela. E existe grama para 2 lados. E existe um careirinho. E isso vai criando uma imagem na sua cabeça. É certo isso? Então, quando você vai caminhando por aquele carreirinho, você olha e está alguém debaixo da árvore. Você afirma teus olhos. Ali está Jesus Cristo. E você entende que você está no dia do Getsemane. Porque no dia do Getsemane, Jesus Cristo decidiu salvar a tua vida. Ali ele decidiu, na cruz do Calvário, ele consumou o ato. Mas ali ele decidiu salvar a tua vida. A ponto de suar gota de sangue. E aí quando você enxerga a imagem dele ali, com os olhos fechados, aí então você começa a conversar com ele. Aí então você começa a expressar os teus sentimentos para ele. Aí você tem a liberdade para falar tudo aquilo que você está sentindo. E tenha certeza que a tua oração nunca mais será a mesma se você provar dessa água. Que Deus os abençoe. Amém.